Olá pessoal, na paz de Já. Brincadeiras à parte, tem um relato aí para contar para vocês. É um relato antigo, tá? Esse relato na verdade é de um fato que aconteceu na década de 90, aí por volta de entre 92 e eu creio que no 95, 94, 95, né? Esse é um relato interessante, né, pelo fato de que nessa época eu era criança, né? Mas o mais interessante é que criança não mente, tá? Até mente, né? Quando aprende a mentir aprende a mentir com adulto, né? E nessa época eu gostava muito de assistir. Na minha casa não tínhamos sofá, né? Então eu assistia a televisão agachado. Tinha uma mesinha onde a televisão ficava e eu assistia agachado, né, durante muito tempo. Se deixasse ali, eu ficava durante o dia todinho assistindo, né? Era uma televisão preto e branco, né? Aquela velha televisão com aquele tubão, né? E aí o que que acontece? Eu já estava assistindo por um período muito longo, né? E chegou um momento em que a minha mãe sentou-se do meu lado e começou a assistir também o que estava passando na TV, né? E o que acontece? A TV estava na nossa frente, tá? E uns 2 metros, mais ou menos uns 2 metros pro meu lado direito, meu pai na época tinha feito um cômodo, né? E tinha quebrado a parede, né? Para colocar um batente de uma porta, né? Colocar uma porta, né? Chumbar uma porta. E o que acontece? Eu comecei a olhar, a desviar a atenção, né, um pouquinho. Tirei os olhos da TV e comecei a olhar para essa passagem, né, essa porta. E o interessante é o seguinte, que no quarto da minha mãe a luz estava apagada, né? O ambiente que estava claro era o ambiente que estava eu, minha mãe e a TV, seria a sala, né? E aconteceu uma coisa interessante, né? Eu comecei a notar que vinha uma espécie de não sei dizer ao certo, mas me parecia tipo, como se fosse uma fumaça, né? Como se fosse uma massa, uma fumaça se moldando, né? E ela vinha se aproximando, né, em direção à sala. Mas quando eu ia chegando no ambiente que estava claro, né, que seria a sala, essa fumaça, essa fumaça densificada, ela ia desaparecendo, né? E achei interessante, mas, né, adulto dificilmente acredita em criança, né? Eu tentei me segurar ao máximo, né, para não falar para minha mãe. Mas chegou um momento que comecei a ficar com medo, né? Porque a imagem ela persistia, né? É como se ela viesse e depois ela voltasse, né? É como se você visse uma cena e voltasse a cena novamente, né? Então ela estava sempre se repetindo. Ela vinha, quando ia chegando na luminosidade, ela ia se apagando, né? E aí eu contei pra minha mãe, falei, mãe, a senhora tá vendo aquela fumaça que tá vindo lá do quarto? Ela, não, você tá doido, menino, você tá assistindo demais. E ela falou, mas o que você tá vendo? Eu falei, não, tô vendo uma fumaça, quando ela vem chegando no claro, ela vai desaparecendo. Aí minha mãe falou que eu estava assistindo demais, realmente eu estava assistindo demais, né? Mas eu estava vendo aquilo ali, né? Não era a invenção da minha cabeça, né? Pelo menos naquele momento eu senti medo, né? Não era invenção, né? Só que minha mãe não conseguia ver, né? E aquela cena persistiu, não sei ao certo o tempo, mas demorou um pouquinho, viu? E a minha mãe ficou irritada, procurei não insistir mais no assunto, né? Mas ainda estava vendo essa fumaça densificada, né? Se aproximando da sala. Quando ia chegando
na sala, na luminosidade da sala, ela ia desaparecendo, né? E bom, então esse fenômeno acabou, né? Ficou por aí. E eu não sei ao certo o que foi realmente que aconteceu, tá? Essa fumaça densificada, essa energia, né? Densificada, ela vinha quando ia chegando na claridade da sala, o ambiente onde eu estava, ela ia desaparecendo, né? E vinha do quarto da minha mãe. E é o que acontece, gente. Eu não sei ao certo o que pode ter acontecido, né? Pode ser, eu acredito que tenha sido a manifestação de algum espírito, né? Precisamente espírito de um tio meu, tá? Esse meu tio era o tio Orlando, era um cara grande, muito forte, e só que ele tinha alguns problemas, né? Psiquiátricos aí, né? Tomava remédio controlado, às vezes dava uns problemas aí, né? Criava alguns problemas, né? E nessa época eu fazia poucos anos que eu tinha chegado aqui em São Paulo e esse meu tio estava na Paraíba, né? É lá que ele vivia. Nessa época, é bom lembrar que nessa época não tinha, né, essa informação que a gente tem que chega tão rápido, né? Nas nossas mãos, a gente não tinha nessa época, tá? Era década de 90, entre 92 e 95, tá? Então não tinha esse tipo de informação, né? Então se uma pessoa tivesse passando mal, até mesmo se estivesse internada lá no Nordeste, lá dificilmente nós iríamos saber no mesmo dia, né? E era aquela época que o pessoal usava as cartas, né? As velhas cartas aí, né? Enviadas pelo correio, demorava aí no mínimo aí 7 dias para chegar aqui, né? No mínimo, né? E aí o que acontece? Aí ficou por isso mesmo, o fenômeno acabou, tá? E eu creio que tenha sido a manifestação do espírito do meu tio, ou se não foi do meu tio, possivelmente de algum mentor, né? Que estava ali, que me mostrou, né? E aí o que acontece? Bom, eu tô olhando pra lá, gente, que eu vi um barulhinho ali, tá? Ali na cozinha, não sei o que é, mas enfim. Barulho aqui não falta, né? Eu moro em vila, então a rua tá. De repente vocês estão me assistindo aí, vocês vão ouvir uma moto passando aí, alguém gritando na rua, enfim. Mas o que acontece, gente? Aí o interessante foi o seguinte, que no outro dia, tá? Por volta de umas 10 horas da manhã, minha mãe recebeu aquele telegrama, lembra do velho telegrama, né? Que seria uma espécie de Sedex, né? Nos dias atuais, né? Chegava rápido, né? Era a única correspondência que chegava rápido, né? Eu não sei exatamente qual a demora, mas era o meio mais rápido de você... ou então telefone, mas na época o telefone era muito caro, né? E aí minha mãe recebeu esse telegrama e o telegrama dizia o seguinte... se bem me lembro, foi meu avô que mandou esse telegrama, tá? E aí meu avô contava no telegrama que esse meu tio tinha entrado em óbito, né? Ficou doente, foi internado e tal, e faleceu, tinha falecido na noite anterior, né? Então eu achei muito interessante, eu não sei se foi manifestação do meu tio, se foi algum mentor que patrocinou, né? Se foi, a galera patrocinou, a galera do mundo espiritual, a galera que está do outro lado, mas enfim, achei interessante, né? Essa foi a primeira vez que eu tive essa experiência, né? Essa experiência visual, né? De ver a manifestação, né? Espiritual, né? Em termos gerais é a manifestação espiritual. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas foi no mínimo interessante essa experiência, né? No momento eu, né, óbvio, fiquei com medo, que era uma criança, né? Mas hoje eu tenho essa experiência como uma relíquia, né? Serve aí como experiência, né? Acréscimo aí para os nossos conhecimentos. E eu queria dividir, né, essa experiência aí com vocês que eu tive. E continuo tendo várias aí, né? Mas a gente vai contando aos poucos aí no nosso canal, né? Uma coisa de cada vez. A vida tá muito corrida.
A gente tá por volta de, se não me engano, são meia-noite e 15. É o horário que eu tive disponível aí para gravar esse vídeo, né? De tão corrido que é a minha vida e a vida de todos, né? Mas é isso, gente. Até o próximo vídeo, tá certo? E essa é mais uma experiência aí, mais um relato para o nosso canal. Muito obrigado e até a próxima.